Olá, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no FecCast, diretamente da Uniara, com mais uma atração ao vivo aqui. Hoje nós vamos falar sobre o mercado de trabalho. E agora, né? Pós-pandemia e o primeiro emprego, como é que fica? Eu sou o Lucas de Almeida e estarei com você nesses próximos 30 minutos, ao lado de Vitor Francischini, nossos convidados aqui, a Aninha Lima, psicóloga, o Matheus Trace, jornalista, hein? Colega de profissão, e também o Gustavo Gibelli, que é diretor de artes. Muito importante, então, que você participe, dê o seu like, compartilhe, que nós vamos dialogar um pouco mais sobre essa situação pós-pandemia. Pós-pandemia. Passamos a pandemia ainda? Não, né? Eu acho Ainda que não. não passamos sobre, infelizmente, né, sobre este período de pandemia. O ano passado nós tivemos as nossas atividades aqui na FEC remotamente, esse ano também de uma maneira um pouquinho diferente, para falar um pouco sobre o mercado de trabalho. Muita coisa mudou, né, Vitor? A gente teve que se adaptar ao novo normal, ao remoto, igual nós estamos fazendo agora aqui. E essa situação do nosso cenário é a que nós vamos debater. Alguém aqui se arrisca a começar a falar qual que será o cenário? Como será a FEC no ano que vem? Como que será o mercado de trabalho? Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. O mercado de trabalho, né, eu que faço parte do plano corporativo, né, de empresas, e por eu sempre, desde o meu primeiro trabalho, desde o meu primeiro estágio, quando eu era estagiário de comunicação, eu sempre via a volatilidade do mundo corporativo. Então, assim, quando eu entrei em 2013, no meu primeiro estágio, no terceiro mês da faculdade, eu vi que a cada 2 anos as coisas aconteciam, as coisas mudavam. E aí, o que as empresas falavam? Olha, a mudança ela vai acontecer. Todo mundo sempre esperava uma mudança. E aí veio o mercado digital, né, que aprimorou muito as empresas, né? A gente teve uma disrupção muito grande no mercado de trabalho de 2014 para 2015, que o que aconteceu nesse período? As empresas, por elas se programarem tecnologicamente, muita gente foi demitida, muita gente perdeu emprego. Antes mesmo lá das Olimpíadas, ainda o PIB do Brasil estava super bem, a economia, eu falo esse nível nacional, tá? A gente estava super bem. E aí veio 2016, 2017, 2018, e algumas coisas estavam acontecendo. No ano de 2020, tudo aquilo que ficou postergado, que as empresas vinham arrastando, mas aquele departamento ou aquela área ainda é importante para a empresa. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu visitei a Globo, junto com o pessoal, com a Vanete, todo mundo. E hoje, eu tenho amigos que estão lá e é completamente diferente do que eu visitei. Então, assim, não é que as coisas pioraram, mas muita coisa mudou e todo mundo, hoje eu vejo que eu percebo muito isso, que as pessoas estão multidisciplinares. Antes estavam muito todo mundo segmentado. E hoje eu falo por experiência própria do tanto de decisões multidisciplinares que eu tenho que tomar durante o meu dia. E não só apenas dentro da minha área, dentro de outras áreas em colaborativismo. Então, acho que isso vem transformar. E isso, depois da pandemia, está sendo muito forte dentro das empresas, porque elas tiveram que se reinventar, né? Porque não tem mais espaço para 500, 600 pessoas dentro de um grande escritório. Isso eu falo desde São José do Rio Preto até São Paulo, nas multinacionais. Né? Então, as pessoas, os trabalhadores, né? As pessoas dessas grandes empresas, eu falo da pequena e média também, que precisaram se reinventar, principalmente, né? Porque a gente não pôde sair para comprar, isso eu falo em nível de varejo, a gente teve que comprar tudo pela internet, então a gente teve que, os empreendedores, eles tiveram que sentar e aprender, né? Como fazer essa venda, como não ter mais o meu cliente todo dia na minha porta, e sim eu entregar via correio, fazer uma etiqueta, e tentar, né, entender o que vai ser depois disso. Então é isso que eu percebo que vai acontecer. As pessoas hoje, a gente tem que estar no multicanal de vendas, independente do que você vende, do que o serviço que você oferece, desde algum atendimento, né, Aninha? Psicológico, né? Sim. Que a gente era acostumada sempre no psicólogo e no médico, e de repente a gente está fazendo uma videotransferência, né? Um atendimento ali que você não precisa estar presencialmente. Então a gente teve que se adaptar. Eu acho que a mudança agora para essa nova década que a gente está entrando é a volatilidade dessa mudança, né? Muita coisa ainda pode acontecer. Não existe uma receita ou alguém que vai falar assim, não, porque isso vai acontecer, né? A gente vê que até os filósofos, os neurocientistas, está todo mundo um pouco assustado do que aconteceu, né? Porque foi uma pandemia em nível global. Muita gente ficou com dúvida, muita gente ficou com medo, né? Até agora mesmo, antes
da gente entrar, né? Se falava muito disso, né? Que as pessoas se perderam muito psicologicamente, né, Aninha? A gente é acostumado com uma tradição de sentar, de acordar, ir para o trabalho, levantar, voltar, pegar trânsito. E isso hoje não acontece mais, né? Agora está voltando. Então, assim, as pessoas ainda se sentem um pouco perdidas. Sem saber se realmente seria como... Isso, como e aí você está acostumado a fazer aquilo 20, 30 anos, ou até mesmo. Aí eu falo, eu tô no mercado de trabalho há 7. Tudo que eu aprendi, eu carrego dentro de mim. Só que hoje, aí com a experiência que eu tenho, eu vejo que tudo que eu aprendi hoje, ele está sendo usado de uma outra forma. Isso eu falo em nível educacional, em nível estratégico e em nível profissional. Como você está falando, né, Matheus? Eu acho super importante. A gente está pensando no emprego, né? No primeiro emprego. Mas a gente tem que pensar numa etapa anterior, né? Isso. Eu, como professora aqui da faculdade, eu tenho acompanhado também toda a preocupação, né, em adequar a formação dos alunos, adequar a formação dos profissionais para essa saída para o mercado de trabalho pós-pandemia, porque realmente agora é multidisciplinar, é multi-habilidades, então eu tenho que rever realmente a grade curricular, qual vai ser o meu egresso, né? Quais as características, quais as habilidades eu quero aprimorar aqui, né? Então, pensando que estamos dentro da Uniara, falando de uma feira de profissões, né? As profissões, elas estão mudando, né? E a gente percebeu algumas mudanças, não só na questão do trabalho presencial, né? Do dia a dia, da rotina, mas das funções também, né? Então, que habilidades eu tenho que desenvolver, aprimorar, né? Eu, como professora, também tive que virar, dar aula via Google Meet, e a gente tem que daí aprender a editar vídeo e aprender a postar, aprender a mexer com as tecnologias. Então, eu acho que foi um ano que todas as profissões tiveram que rever suas habilidades, rever o que era prioridade, então, de desenvolvimento e para poder estar atuante, né? Então, eu acho importante a gente falar nisso, que aqui, quando a gente fala em orientação profissional, fala numa feira de profissões, né? Nós estamos pensando que é um processo, né? E estar nesse momento histórico, vivenciando, né, mundialmente o que vivemos, só traz exemplo da dinamicidade né, dessa questão de como as profissões mudam, de como a gente estava falando numa outra live, né, que as carreiras, elas surgem de acordo com as necessidades da sociedade. Sim. Então, tem gente hoje estudando, ou tem adolescente no ensino fundamental que vai escolher uma profissão daqui a 5 anos que ainda não existe. Sim. Né? Porque as coisas estão mudando muito mais rápido, como você disse. Há tempos atrás, os nossos avós, nossos pais trabalhavam 20, 30 anos numa mesma empresa, tinha uma mesma rotina, né? Então, o tempo de trabalho mudou, as habilidades no trabalho também, a relação com esse trabalho também mudou, né? Em 2018, eu lembro que eu assisti uma palestra junto com o Pedro Bial em São Paulo. Eu não lembro o nome do filósofo, né, que estava dentro lá da palestra. Ele falava assim, olha, a gente já está numa sociedade muito defasada, porque a gente está vivendo ainda uma era pós-industrial que não existe mais. E ele falou em 2018. Ele falava assim, a gente está acostumado a pegar, entrar dentro do carro, enfrentar trânsito, trabalhar num lugar onde você poderia trabalhar em casa. Você falou em 2018. Nem se falava em pandemia, não se falava nada. Quando aconteceu e a gente começou com acesso remoto, e aí se vinha aquela discussão dentro do LinkedIn, né? Porque hoje o LinkedIn é uma ferramenta muito importante para todo mundo. Eu lembro que quando eu entrei em 2014 no LinkedIn, era só divulgação de vagas, era alguma coisa mais voltada para a diretoria, para os corporativos, CEOs, né? E aí a rede foi se ampliando, foi acontecendo, e hoje é uma rede que você se conecta, que é bom, tem um lado bom e um lado ruim, né? A gente vê as pessoas sendo gratificantes, os exemplos que as empresas estão seguindo, né? Porque hoje não se dá mais para você separar o profissional do seu pessoal, porque hoje as duas andam junto, né? Antes falava assim, não, o seu pessoal você não pode carregar dentro da empresa. Realmente, você não pode levar os seus problemas dentro da empresa, só que hoje a empresa tem que te olhar com um olhar mais humano. Né? E a gente não é uma máquina mais. As empresas, elas estão vendo essa necessidade. E o LinkedIn vem demonstrando o que as empresas estão fazendo, né, Aninha? Porque a gente fala assim, hoje o RH não é só contratar e demitir. Hoje o RH é um apoio psicológico. Muita gente perdeu familiares, entendeu? Hoje se fala de problemas dentro da empresa, se fala de representatividade, né? Então, assim, isso no Brasil
está acontecendo agora, né? E não é só no Brasil, é no mundo todo. É uma nova realidade. É uma nova Mas eu acho que realidade. no Muito Brasil, dinâmico, ainda né? mais agora, porque a gente já via modelos assim fora, tipo Estados Unidos, em países mais desenvolvidos, esse formato de home office, de você ter uma coisa mais humanizada, né? Porque o home office, ele traz uma questão mais humana, porque você tá numa reunião, aí seu cachorro late, aí passa alguém, você vê que a pessoa não é uma máquina, que ela também tem uma família, que ela também tem uma vida, e isso também tem um lado muito positivo, que ele possibilita a conexão, como o Matheus falou, a conexão com qualquer lugar do mundo. E o LinkedIn tá aí para isso, você consegue... Eu, por exemplo, tô trabalhando em São Paulo, daqui, de Araraquara, tenho amigos que trabalham no Brasil para fora, Amsterdã, Estados Unidos, eles continuam assim, não tem previsão de voltar, porque para a empresa funciona, para eles também funcionam, e eu acho que isso, o lado bom, se é que a gente pode ver um lado bom da pandemia, né, porque com todos os desastres, ele intensificou essa digitalização do mundo, né, e isso é muito melhor porque você consegue muito mais oportunidades, porque, por exemplo, a gente que estuda no interior, é muito mais difícil de a gente era muito mais difícil a gente ter contato com pessoas de grandes empresas, por exemplo, de grandes corporações. Hoje, Principalmente na nossa área. Principalmente na nossa área, porque o epicentro da propaganda é Rio e São Paulo, mais São Paulo. E a gente tem uma distância ali, né? Então, para as pessoas que estudam lá, era muito mais fácil. Só que hoje não, a gente não tem mais essa barreira. Porque a gente está a um call de distância de qualquer pessoa, é só a gente adicionar no LinkedIn, contar sua história, fala que você tem interesse, que você quer fazer. E a pessoa muitas vezes vai te dar te escutar, uma oportunidade, mas às vezes pode não acontecer também, aí bola pra frente. Mas isso foi muito bom. Que eu, por exemplo, eu entrei na agência que eu tô através do LinkedIn. O meu chefe, ele viu a minha pasta no LinkedIn e ele entrou em contato comigo. Ele pediu pro RH entrar em contato comigo. E pegando outro gancho que você falou do RH, que o RH hoje já não é mais só uma contratação, não faz só contratação. Hoje, de fato, eles pensam muito na saúde. Então, você tem muito mais apoio. Então, você tem apoio psicológico em muitas corporações. Você tem apoio saúde, não só a saúde, o plano de saúde em si, mas como você praticar esportes. É muito mais fácil, eles proporcionam isso muito mais para vocês, para as pessoas. E isso é muito legal, porque a gente acaba vendo uma coisa que a gente não via antes, né? E também, lógico, por causa da digitalização, que é tudo muito mais fácil para você falar sobre um problema. Então, se a empresa ela não toma um cuidado, a pessoa vai falar nas redes sociais. E aí, geram muitos outros problemas, né? É muito instantâneo, né? Sim, é muito instantâneo. Ô, Vitor, mudou muito da nossa época essa questão de não que, né, sejamos tão dinossauros assim, né, Vitor? Mudou muita coisa. Eu acho que a mais velha aqui na mesa sou eu. A dinâmica, né, das mudanças, das coisas em relação principalmente ao mercado de trabalho, nos últimos anos mudaram bastante. Inclusive, para as pessoas da nossa geração, tem muita gente que está buscando, né, estudar, entrar com uma nova profissão no mercado de trabalho. É bom a gente esclarecer que o LinkedIn é uma rede social voltada para o mercado de trabalho. Tem tudo a ver com esse para tema todos. dela. Né? Porque às vezes a gente pensa que todo mundo conhece, nem sempre. Nem sempre. E qualquer coisa é aquele e-mail que você recebe de convite de alguma pessoa que você não vê faz tempo, que entrou lá no LinkedIn e tá lá, ó, a pessoa tal tá esperando você adicionar no LinkedIn. Então, tem só para esclarecer. Mas o mercado de trabalho, partindo para o âmbito do estudante, né, do pessoal que está assistindo, que está interessado em se formar, em fazer uma graduação, ele sempre exigiu adaptação, né? Desde sempre. Mas a pandemia veio para acentuar mais ainda isso, né? Exigir ainda mais. E você até comentou que talvez a pandemia não tenha um lado bom, mas eu acredito que tenha, assim como tudo. E é exatamente transformar, impulsionar essa habilidade da gente se adaptar, né? Para o mercado de trabalho. Então, às vezes você ficava procurando o mercado de trabalho, uma vocação, ou tentar encaixar uma área, agora você está tendo que se virar. Antes tinha aquele processo que era do caminho único. É estagiário, analista sênior, analista pleno, e assim ia. Então, assim, você fazia um plano de carreira hoje dentro de uma empresa de 10 anos. E aí, o que acontece? Já existia essa volatilidade no mercado, né? Por conta do digital. O digital hoje, ele representa muito essa mudança, né? Porque a gente está num mundo globalizado. O mundo de 2000 para o mundo de 2020 é muito louco. É muito diferente daquilo que a gente viu.
Então, assim, e uma das coisas que está sendo mais incríveis ainda é que a barreira da idade também está sendo quebrada. Isso que a gente tem que ressaltar. Hoje não quer dizer que você é uma pessoa aposentada com mais de 60 anos e você não pode se reinventar para um novo curso, para uma nova era. Dando um exemplo dessa adaptação ali na rádio, que a gente é repórter da Uniara FM, eu sempre era cogitado para apresentar o jornal, eu sou repórter, para apresentar o jornal que a gente produz ali, e eu só fui passar a apresentar o jornal na obrigação que a pandemia... Aí não teve jeito. Eu ficava esperando, não, uma hora vai ter um momento certo, uma hora vai ter um momento certo. E eu acabei tendo que... Não tem jeito, todo mundo vai revezar por causa do isolamento social, de lockdown, de ter que ir um de cada vez no ambiente ali. Então eu acredito, assim, tô citando um exemplo aqui porque eu lembrei disso Sim, agora que eu fui me tocar em relação a isso. Porque a gente fala assim, mas... E tinha aquela coisa, né? Com 40 anos a gente tinha que estar com a vida perfeita, que a gente tinha que ter filhos, casado, ter um cargo de gerente, ir para os Estados Unidos 2 vezes por ano, levar seu filho na Disney. Tem essas obrigações que a sociedade colocava dentro da gente, né? E a gente vê que o que a sociedade impõe, o que já havia sido carregado, já não coincidia mais com o que a gente está vivendo. Porque hoje a mulher, ela pode ter filho, ela pode ter uma carreira acadêmica extraordinária. A gente vê a Rachel Maia, o pessoal de várias outras empresas que são construídas por mulheres. A Luísa Trajano, gente, um exemplo do feminismo no sentido empreendedor, no sentido de você olhar de frente para os seus sonhos, de você enfrentar aquilo que a sociedade vinha impondo, que você não podia, e ela fala muito disso, né, das mulheres. A gente vê também o primeiro programa de trainee de negros, né, que virou uma polêmica, porque as pessoas não estão acostumadas da gente quebrar essas barreiras, né? E quando se quebra essas barreiras, principalmente para o mercado de trabalho, para a terceira idade, as pessoas se questionam, mas por quê? Será que eu posso também? Não, você pode. Você pode fazer a faculdade com os 18, você pode fazer a faculdade com 20, com 40, com 50. A gente não vê casos internacionais, um senhor de 80 anos foi fazer uma faculdade, né? Então, assim, hoje a gente tem que entender que a gente é livre, né? Nós podemos ter a vocação, né? Igual o entrevistado anterior, foi formado em jornalismo e depois fez direito. Então, assim, a vida é assim. A gente não precisa hoje seguir uma regra básica do que, igual eu falei antes, a gente tem que começa como estagiário e tem que acabar como gerente. Sim. Né? E até trazendo exemplos mais tangíveis aqui para nossa realidade, eu lembro de que na minha sala, aqui na Uniara, na minha turma, tinha pessoas de todas as idades. E a gente sempre discutiu, isso que era legal, que eu gostava das aulas, que a gente sempre discutiu sobre as inúmeras possibilidades de carreira que a gente podia ter. Então, desde nós éramos mais jovens, até as pessoas que eram mais velhas e tem uma vida, é casado ou tem filhos. E eu, não só no curso de publicidade, que é o meu caso, mas eu vejo esse exemplo em vários cursos da Uniara, como direito, medicina, pessoas com muito mais idade e que estão dispostas a tentar e recomeçar. Isso que é legal, que a gente discute isso muito mais. Porque antigamente, realmente, a gente tinha uma regra, né? Você vai casar, você vai ter seus filhos e vai ter a sua carreirinha ali pronta e é isso. Hoje não. Hoje você pode não ter filho, você pode ter filho mais velho, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer 3 faculdades, pode não fazer nenhuma. Então, hoje é muito mais discutível isso, né? Até para o primeiro emprego mesmo, né? A gente tinha aquela obrigação de, olha, eu vou imprimir um currículo, né? Vou tentar imprimir um currículo. Tinha um modelo, né? Tem. No Word tinha aquele modelo do currículo. Vitae. Que para você anexar uma foto era pesado, aquilo lá, né? Às vezes você grampeava uma foto 3x4. Foto 3x4, para quem está acompanhando, é tipo uma selfie que você tira hoje um pouco mais aprimorada, né? Mas para falar sobre esse primeiro emprego, acredito que todo mundo que está assistindo essa live, ele tem várias opções aqui dos cursos da Uniara, mas até por esse momento da pandemia, é muito normal que essa pessoa pare e pense, poxa, qual curso que eu vou seguir? Como será que está o mercado de trabalho para mim? Como será que eu vou me adaptar nessa situação? E eu queria até perguntar para você, Aninha, que aqui a Uniara ela tem o COP, né, que é o Centro de Orientação Profissional, e você está em contato direto, né, com esses alunos que muitas vezes não tem um esclarecimento sobre qual profissão seguir, sobre como vai ser esse primeiro emprego, até trazendo para essa realidade da pandemia. Como que está esse trabalho com esses alunos? Como que você pode apresentar para eles alguma situação de que dá para estudar e tem sim ainda uma vaga no mercado de trabalho?
Então, né, a gente vê, esse ano a gente fez um trabalho online também, né, de orientação profissional, porque falar de orientação profissional, ele é um processo, né, que, na verdade, os profissionais da área de psicologia desenvolvem, né, para ajudar a pessoa a identificar habilidades e interesses, né? A gente não escolhe por ninguém, a gente não indica, ó, você vai fazer essa, Sim. né, você vai ser dessa profissão ou de Eu outra, né? acho, né? Não, Aquele acho. é um reconhecimento de habilidades, de características, né? Então, existem muitos outros cursos, além dos que a gente oferece aqui, mas a questão é fazer com que as pessoas percebam quais são as habilidades, né? E como eu disse, os cursos vão mudando, então existem novas profissões. Então, o professor da live anterior falou assim, ó, quando a Uniara começou, tinham 3 cursos aqui. Né? Então, São mais de 30. hoje em dia são mais de 30, né? E aquela história de que tem que fazer um curso muito reconhecido, né? Não é mais uma realidade, né? A gente Então, viu o exemplo da ciência forense. da né? ciência O forense, da estética e de outras áreas que estão aparecendo, né? E dentro dos cursos já, né? Tidos aí como das grandes áreas, né? Então, publicidade, por exemplo, direito, jornalismo, teve uma revolução por conta aí das novas tecnologias. Então, a gente vem passando por transformações, né? E então tudo isso é feito no processo de orientação profissional. A gente ajuda o aluno a identificar que habilidades e interesses têm de acordo. Porque também tem muito mito, né, em relação a uma profissão, do dia a dia mesmo, desse dia a dia que o Matheus trouxe, da rotina, de não poder trabalhar num determinado lugar, ou por falta de experiência, ou por falta de idade ou de oportunidade, né? Então, hoje em dia, quando a gente pensa numa orientação profissional e pensa na adequação, a gente tem que conhecer, né, realmente. Por isso que a FEC sempre foi muito importante, né? Então, a gente está nesse formato virtual, mas a FEC presencial, a gente montava os stands aqui, os alunos, os estudantes de ensino médio da cidade vinham para falar com os nossos alunos, né? Então, às vezes, você tem informações, né, que hoje, né, quem está nos assistindo aqui está tendo essas informações sobre os cursos, sobre a prática, ela é fundamental para poder me ajudar a escolher. Eu achava que ser enfermeiro ou ser fisioterapeuta era isso, né? Então, assim, eu acho que trazer essas informações do dia a dia, né, do que você vai fazer realmente, né? Lógico que na psicologia a gente também tem, além das atividades que a gente desenvolve no COP, a gente tem alguns testes que a gente aplica durante esse processo para identificar questões de personalidade, características, até de interesses, né? Porque é uma escolha pessoal, né? Eu só posso direcionar, ajudá-lo a falar, olha, existe um leque de possibilidades, né? Você tem você pode atuar nesse tipo de profissão, com essas características, mas dentro dessas áreas tem uma série de profissões, né? Também uma quantidade enorme de profissões. Tá? Então, assim, e eu vejo que vem mudando cada vez mais, né? Então, a internet, a pandemia, tá fazendo a gente rever uma série de processos, inclusive de orientação profissional. E a gente nunca se questionou tanto sobre educação, Sim. né? Do que realmente é importante. Você falando da experiência da FEC, eu lembro quando eu era estagiário, né? A gente fazia os stands, ficava toda aquela correria, né? E eu via como é importante a gente, quando está, né, no grau universitário, a gente vê quando as pessoas elas veem o que elas podem ser. Olha, que bacana, eu posso ser. Existem pessoas que são assim, porque às vezes a gente fala muito, né, de globalização, internacionalização, a gente, né, olha sempre para frente, principalmente na nossa área. Só que existem pessoas que não têm esse acesso que a gente tem. Né? Então, quando ela tem essa coisa de ver, de entender que a gente pode, que existem pessoas que fazem, que tá aqui na que tá Uniara, próximo, né? Que tá próximo da nossa região, porque a gente fica muito, né, igual na nossa área é muito Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, Rio-São Paulo. E com isso, né, a gente vê que é importante também para nossa cidade, né? A gente foi criado aqui, a gente foi criado aqui, a gente nasceu aqui. Eu mesmo já tive oportunidades de falar sobre a Uniara de longe para São Paulo, para outros lugares. Né? Porque, assim, se eu não tivesse tido esse tipo de acesso à educação, se eu não tivesse olhado, quando eu entrei aqui, existem pessoas que são jornalistas, pessoas que trabalham no jornal,
né? Pessoas que estão realizando o que eu gostaria de realizar dentro do meu coração. Então, isso é incrível. A Esse educação... ponto é muito importante, porque desde o começo da minha graduação eu tive vários exemplos ao longo de pessoas que estavam fazendo o que eu gostaria de fazer. Então, seja nas FECs, convidados, seja nas semanas de na curso, semana de né? curso, que a coordenação de sempre curso. trazia ex-alunos que estavam em lugares. Então, já teve, por exemplo, palestras com pessoas que estavam na Disney, em grandes agências, em grandes corporações. E é aquele negócio, você se sente representado, né? Putz, uma pessoa que estudou no mesmo lugar que eu estou estudando consegue, dá certo, sabe? É meio que uma inspiração. E eu acho que a FEC tem um papel muito importante nesse papel de mostrar o leque da profissão. Porque eu, quando eu fui escolher comunicação, eu sabia que eu queria comunicação. Mas eu não sabia qual que era a minha área. Se era audiovisual, se era jornalismo, a publicidade em si. Porque, que nem de fato, tem muito tabu em cima de cada profissão. Todo mundo coloca numa caixinha e fala, você vai fazer isso, que nem propaganda, você vai fazer comercial pra TV. Mas não, você pode fazer um monte de coisa. É muito mais É amplo. muita coisa, inclusive agora com o marketing digital que veio aí que você pode fazer mais um monte de coisa dentro de um monte de coisa. E você se torna... Você tem que ter o conhecimento, né? É o papel da faculdade e mostrar isso para os alunos. E eu aprendi muito aqui na faculdade o que eu poderia fazer. Quais eram as áreas e quem estava fazendo o que eu queria fazer, sabe? Nós estamos aqui há um tempinho, certo, Vitor? Aqui na Universidade de Araraquara, faz um tempinho. Todo mundo. Todo mundo. E a gente pode, Todo mundo deu pode afirmar... Será? Demos certo, sim. Demos, Lógico. claro. E a gente pode afirmar que a Uniara tem um diferencial, que é essa proximidade, desde do aluno ao colaborador, ao coordenador do curso, enfim, ao pessoal que administra. É uma universidade muito próxima. Então, você não vai ter aquela distância, mas eu vou ser apenas... Não, é muito próxima mesmo. É muito Mesmo que não trabalhado passe, no desculpa te dia a dia. interromper, mesmo que não passe pelo processo de orientação profissional, os nossos coordenadores sempre estão disponíveis para Sim. conversar com futuros candidatos. Olha, eu tenho interesse de fazer um curso, eu estou em Exatamente. dúvida, né? Então, assim, mesmo fora do período da FEC, os nossos coordenadores são muito acessíveis, né? Então, para explicar a grade curricular, para explicar os estágios possíveis, né? Então, porque a preocupação da Uniara não é uma formação completa de experiências práticas. Então, os dois aqui tiveram curso. A gente tem um estúdio de TV, a gente tem uma rádio. Então, ele aprende fazendo, né? Na psicologia, nós temos uma clínica de psicologia, temos uma clínica de fisioterapia, de nutrição. Então, além de prestar o serviço para a população, os nossos alunos aprendem fazendo mesmo, na prática. Então, isso, eu acho esse um diferencial muito importante da Uniara também. É Faz incrível. total né? diferença. Eu lembro Sim, que visita técnica também. Sim, Visita muitas. técnica. Tem uma história que é muito legal, que no meu primeiro ano eu fui visitar uma agência. E sabe, que ela está no calor, primeiro ano, você quer descobrir tudo sobre a profissão. Aí você chega numa agência, era em São Paulo, onde Top. todo mundo sempre fala que você tem que estar lá você que, né, precisa passar por lá. Você precisa passar por lá. E aí eu falei, putz, será que um dia eu vou estar numa agência dessa? E hoje, 4 anos depois, eu estou numa agência do mesmo grupo. Então é muito legal, porque você acaba meio que... Você sabia que você acaba criando sonhos que você nem sabia que você tinha, né? Ao longo da faculdade. Exatamente. Você fala, Bem será que eu apontado. consigo? É, Será que eu será? consigo? Mas, nossa, eu não sabia dessa possibilidade. Será que dá? E É. aí, quando você consegue, você fala, putz, não é que deu mesmo? Por isso que é o processo, né? Eu sempre brinco aqui que o tempo da faculdade não é o tempo do aluno. Né? Então, hoje a gente está com 2 ex-alunos aqui que voltam e contam. Ó, tá vendo? O processo de orientação profissional não terminou. Né? Eles estão Não, aqui continua. revendo suas profissões, revendo suas carreiras, revendo suas habilidades. Né? Então, eu acho que é todo esse processo, né? E trazendo essas informações para a gente de que o tempo inteiro a gente está se renovando. reavaliando, se renovando. Né? Então... Pode ser que daqui a pouco ele volte a fazer uma pós-graduação aqui com a gente, né? Então, aqui a gente tem essa possibilidade aqui também, né? E eu tenho esse retorno de ex-alunos, que às vezes quando saem daqui falam, quero ver uma outra instituição. Mas aí volta, fala, não, eu acho que eu gostei bastante daqui, eu vou ficar por aqui mesmo. E acaba fazendo aí E 1, tem 2, 3... esse mito também, né? De você achar que uma profissão é diferente da outra em lugar. Eu vou aprender mais se eu estiver em tal lugar. Ou eu vou aprender mais se eu estiver em outro lugar. E não, a profissão é a profissão. Você vai aprender o que você tem que aprender ali. O que vai depender é das suas experiências. O contato que você vai ter, as experiências que você vai ter dentro do curso com feiras, com visitas técnicas, com palestras. Isso que te forma o profissional. Isso que vai te diferenciar de fato. Você vai atrás de outros profissionais, que nem hoje a gente tem o LinkedIn. E já é uma grande diferença. Você consegue fazer um networking muito grande Isso, sim. que vai te diferenciar.
e você acaba tendo a mesma bagagem de uma pessoa que está estudando aqui, está estudando na capital, e isso acaba igualando, sabe? Acabando com aquela diferença que a gente achava que tinha. Gente, que bom poder ouvir isso de vocês. Eu fico feliz também. O nosso tempo está acabando agora, infelizmente. Então, eu quero agradecer a Aninha, Matheus, Gustavo, Matheus, Aninha, sobre a participação de vocês aqui. Vitor também. Tamo Certo, junto. Vitor? E para você também que está acompanhando aqui o FECcast, que quer pegar um pouco mais de informação, acessa lá uniara.com.br/FEC. Todas as lives estarão lá, você pode conferir para você que perdeu. E também sobre as bolsas integrais. A Uniara sorteando 5 bolsas 100% para todo mundo. Dá para a gente aprender aí que dá sim para arrumar esse primeiro emprego, até mesmo nesse cenário da pandemia. Certo, gente? A gente se encontra aqui na programação do FECcast. Até mais! Olá, meu nome